Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E nem sempre o super-herói vai conseguir salvar o dia. Às vezes, os super-heróis, assim como a gente, acabam perdendo batalhas importantes. E essas batalhas, por sua vez, têm consequências muito grandes na sua vida de super-herói e em toda a sua trajetória. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai ver algumas das maiores perdas que os super-heróis já tiveram. Vingadores A Queda é uma daquelas histórias que mostram que, mesmo antes do cinema, os Vingadores já tinham histórias excelentes. E Vingadores A Queda mostra que, mesmo sendo uma história tecnicamente triste, é uma história muito boa mesmo assim. Na história, nós vemos os Vingadores sofrendo perdas enormes por conta de um ataque misterioso. Ataque misterioso é esse que acaba se revelando como uma feiticeira escarlate que estava em crise, após descobrir que ela tinha perdido seus 2 filhos graças a Mephisto. Na verdade, os garotos meio que faziam parte de um pedaço da alma do Mephisto, um rolê mais ou menos assim, mas depois eles acabam reencarnando como garotos de verdade e tal. É um rolê meio aleatório, mas é isso. Mas enfim, no geral, essa história mostra como os Vingadores ficaram fragilizados depois disso. Inclusive, essa história é bastante interessante porque ela começa meio que uma nova fase na Marvel, vamos dizer assim, questão dos super-heróis e tal, que só termina em Vingadores ou Cerco. E na real, essa derrota que os Vingadores sofreram não só foi o fim da equipe, como também fez com que gerasse futuramente a Guerra Civil, e nos eventos de Dinastia M, que ocorre depois de Vingadores A Queda, fez basicamente com que a população de mutantes simplesmente sumisse. Então sim, a queda dos Vingadores não foi simplesmente só a queda dos Vingadores, foi a queda dos mutantes e dos super-heróis no geral no universo Marvel. Agora a segunda derrota que eu vou falar aqui vem direto dos X-Men. E é uma derrota que ficou mas tão famosa, que foi adaptada em X-Men 97. E obviamente eu tô falando do grande ataque a Genosha, ou melhor, do massacre em Genosha. E apesar de que nos quadrinhos o contexto do ataque foi diferente, já que quem realizou o ataque nos quadrinhos não foi o Bastion, mas sim foi a Cassandra Nova, não muda em nada o fato de que esse foi uma das piores derrotas que os X-Men já sofreram. E também é um dos piores massacres de toda a Marvel. Na animação, o clima fica ainda mais dramático, com o fato do Gambit tendo que se sacrificar para destruir o sentinela principal, fazendo uma das melhores cenas que teve na animação. E falando em animação, indo agora para DC, uma animação que eu vou citar aqui, que tem uma das maiores derrotas que os super-heróis da DC já tiveram, e que me deu a ideia de fazer esse vídeo, foi na última animação baseada no universo dos 952, Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. E assim, a estratégia dos heróis já começa errada pelo simples fato de que eles querem invadir Apocalipse, que é basicamente a casa do Darkseid, o que já é uma ideia bem ruim, assim. E essa ideia meio que só piora, pelo simples fato do Darkseid conseguir espiar pelos olhos do Cyborg, já que o Cyborg nesse universo tinha uma caixa matéria em seu corpo. Ou seja, o Darkseid sabia que eles iam invadir e preparou para demônios especiais, com o DNA do Apocalipse. Sim, o Apocalipse, o bicho que matou o Superman. E daí já viu, né? Os heróis foram simplesmente humilhados. Ou melhor, os super-heróis que sobreviveram foram humilhados, porque grande parte já morreu logo nesse primeiro ataque. E é claro, o Darkseid aproveitou esse ataque falho deles e simplesmente invadiu a Terra, matando mais heróis nesse processo. E mesmo depois de eles terem parado a invasão de Apocalipse, o Flash decide simplesmente reiniciar o universo, com a ajuda do Constantine, especificamente. E isso acabou causando a criação do Tomorrowverse, que por si só também é outra derrota. Ah, Tomorrowverse, você tinha tanto potencial, mas muita coisa acabou estragando tudo, cara. E ainda falando de derrotas humilhantes, nós temos a clássica derrota do Batman contra o Bane, em A Queda do Morcego. O Bane por si só é um vilão extremamente perigoso, porque além dele usar o veneno, que aumenta sua força, ele ainda tem um intelecto muito bom. E juntando essas duas coisas faz com que ele seja um dos principais e mais perigosos inimigos do Batman. E em A Queda do Morcego nós vemos a derrota mais icônica do Batman, que é dessa imagem aqui. E essa imagem ficou tão famosa que ela é referenciada em várias mídias. Inclusive o Rick ele acaba fazendo uma referência a essa num dos episódios de Rick e Morty. Inclusive num dos arcos conhecidos como Eu Sou Suicida, o Batman meio que tem uma vingança contra o Bane, mostrando que até mesmo na cabeça do Batman ele ficou com um certo, vamos dizer assim, ressentimento sobre isso. Agora falando da tropa dos Lanternas Verdes, e sim, é a tropa no geral que sofreu essa humilhação, já que a tropa inteira foi derrotada e morta pelo Lanterna Verde Hal Jordan, que após perder sua cidade nos eventos de O Retorno do Superman, Hal Jordan acabou enlouquecendo. Coisa que descobrimos que na verdade ele acabou fazendo tudo isso porque ele estava em influência do Parallax, que é a entidade do medo e tal. Mas enfim, Hal Jordan Parallax, como é conhecido dessa forma do Hal, simplesmente amassou toda a tropa dos Lanternas Verdes. Ele só não acabou de vez com a tropa porque um dos guardiões sobreviveu e entregou um anel de poder pro Carol Rayner. E talvez esse tenha sido um dos momentos mais críticos da tropa dos Lanternas Verdes. Falando em derrotas que acabaram causando muitos estragos no universo DC, nós tivemos a derrota do Flash, vamos dizer assim. E se for uma grande derrota do Flash, você já sabe qual vilão está envolvido. E você se lembra quando você casou, teve uma vida longa, feliz e bonita com sua esposa junto de seu filho, e depois ela te traiu e fugiu? Era eu, Barry, eu fingi ser sua esposa por 5 anos pra depois de trair. É, isso mesmo. E a Bardstown, o Flash Reverso. E no caso, eu tô falando do momento em que o Flash Reverso acabou matando a mãe do Barry Allen, que foi um dos momentos mais chocantes e recentes da história do Flash, que marcou para sempre a história do herói. E foi graças a esse ato que acabou zerando as histórias do Flashpoint. E o Flashpoint meio que foi o responsável por criar os 952, entre aspas. Eu digo entre aspas porque depois foi revelado que não foi ele o verdadeiro criador do Flashpoint, sim o Dr. Manhattan. Mas o Flashpoint, querendo ou não, serviu como desculpa para os 952 por muito tempo.
E meio que essa era a ideia original, antes deles introduzirem o conceito do Dr. Manhattan e tal. Mas enfim, voltando agora para a Marvel, já contei a vez que o Homem-Aranha acabou morrendo durante a fase do ou outro na Marvel. Mas normalmente quando se fala da morte do Homem-Aranha, o que muita gente lembra é a morte do Homem-Aranha do universo Ultimate. E essa saga ela começa muito boa e melhora conforme ela vai passando durante os eventos e tal. E o Peter tendo que lidar com o disparo que ele acabou levando após salvar o Capitão América de quase levar um tiro do Justiceiro, e ainda tendo que enfrentar o Sexteto Sinistro sozinho depois disso. E bom, por mais que no final a jornada dele tenha sido curta no universo Ultimate, sendo um Homem-Aranha por apenas um ano, o Peter estava disposto a se sacrificar, e foi isso que ele fez. Ao nocautear o Duende Verde, o Homem-Aranha cai também muito fraco, e nos braços da Tia May ele acaba infelizmente morrendo. E depois tem até esse painel bonito tal, dele do lado do tio Ben e tudo mais, que é bem legal também. E essa morte foi bastante chocante para a época, porque o universo Ultimate ele tinha acabado de sair do Ultimatum, que foi um evento que mudou radicalmente como as coisas funcionavam no universo Ultimate. Por conta disso, os fãs acabaram não esperando que o Homem-Aranha sofresse uma derrota tão grande como essa. Mas foi o que aconteceu. Quanto ao Ultimatum, que eu acabei citando aqui nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre ele aqui, eu só não vou falar muito porque eu fiz um vídeo especial sobre ele. Mas em resumo foi um evento ocasionado pelo Magneto, quando ele inverteu os polos magnéticos da Terra, no qual acabou causando várias crises climáticas, e não só isso, como também a morte de vários heróis por conta de uma onda gigantesca que invadiu Manhattan. Fora outras mortes causadas por outros mutantes de Magneto. E a última derrota que eu vou comentar aqui não foi uma simples derrota, foi também uma das primeiras derrotas que os heróis já sofreram. E foi uma derrota que marcou para sempre os quadrinhos do Homem-Aranha. E obviamente eu estou falando da morte de Gwen Stacy. Inclusive essa morte ficou tão famosa que ela foi refrisada várias vezes durante toda a história do Homem-Aranha. Ela inclusive foi adaptada durante o espetacular Homem-Aranha 2. Quando Gwen Stacy acabou sendo atacada pelo Duende Verde e ele jogou ela da ponte, Peter tentou pegar a Gwen Stacy impedindo ela de cair com uma das suas teias. Coisas que acabou não dando certo e ela teve seu pescoço quebrado por conta do impacto. Essa morte marcou e marca o Homem-Aranha até hoje. E essa provavelmente é o maior exemplo de que nem sempre a morte do tio Ben vai ser a única morte que vai marcar o Peter para sempre. E bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se já é inscrito, então compartilhe esse vídeo para chegar em mais pessoas. E se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do LivePix vai estar no comentário fixado. Ah, e se você for maior de 14 anos, entre no nosso servidor do Discord, cujo link vai estar na descrição do vídeo. Enfim, eu sou o Kaká, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!